O que é destaque nesta edição? 64 milhões em investimentos. Prefeitura vai construir passagens subterrâneas na Constantino Neri. Obras vão acontecer na confluência com a João Valério e Rua Pará. CAD aprova a venda da Amazonas Energia para consórcio. Prefeito determina a abertura de novos postos de vacina e reforço de pessoal para atender demanda contra o H1N1. Banco Central mantém juros básicos no menor nível da história. Polícia Federal indicia Lula e filho por lavagem de dinheiro. Oferta de Trump a Bolsonaro irrita aliados da OTAN. Presidente pede celeridade na tramitação das reformas da Previdência no Congresso. Nova Zelândia proíbe armas semiautomáticas de estilo militar e fuzis de assalto após massacre em Mesquitas. Baiano fatura os 32 milhões acumulados da Mega Sena. Manaus vive horas de muita violência. Bebê de 1 ano morre em shopping após suposto estupro. Crime pode ter sido cometido pela própria mãe. Guardador de carros é executado na Zona Sul. 2 homens são mortos a tiros na Avenida Brasil e na Zona Leste. Corpo de homem com sinais de tortura sem os dedos é encontrado na colônia Terra Nova. Pânico na praça. Pistoleiro em táxi mata homem e deixa outro ferido na Praça da Saudade. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Choveu forte ontem em Manaus em áreas localizadas e hoje o clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover mais 30 milímetros com temperatura máxima de 31 graus. Em meio a muitas nuvens, o dia amanhece com 25 graus de temperatura e 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 21 de março. Chegamos aos 80 dias do ano. Faltam 285 para terminar 2019. Dia de São Nicolau. Também é o Dia Internacional da Eliminação Racial, Dia Mundial da Infância, Dia Mundial do Sono, Dia Mundial da Floresta, Dia Mundial da Poesia, Dia Universal do Teatro e o Dia Internacional da Síndrome de Down. Na astrologia, primeiro dia de Áries. Início do horóscopo segundo os signos do zodíaco. Dia Internacional da Astrologia. O Rio Negro subiu só 1 centímetro. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar era de 25,91 metros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. O que conta a história? 753 a.C. Fundada a cidade de Roma, hoje capital da Itália. 1960, Brasília inaugurada como capital brasileira. 1997, o índio Pataxó, Galdino Jesus dos Santos, morre após ter sido queimado vivo por 5 jovens de classe média alta que o encontram dormindo em um ponto de ônibus de Brasília. Em 20 de março de 1933 começa o Terceiro Reich. Em 1929, os planos do governo alemão na República de Weimar de reconstruir o país após a Primeira Guerra Mundial desmoronou com a crise econômica dos Estados Unidos. Em 1932, eram 5,5 milhões de desempregados. Estava aberto o caminho para o nazismo. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Prefeitura de Manaus vai comemorar hoje o Dia Internacional das Florestas e da Árvore na Amazônia, com uma programação especial de distribuição e plantio de mudas em diversos pontos da cidade. O objetivo é chamar a atenção para a importância da arborização no contexto urbano e estimular o desenvolvimento ou envolvimento da população com o tema, levando mudas e incentivando a prática, o plantio de árvores. Ruas da cidade, repórter Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, já começamos amanhã com uma paralisação, aonde é? Pois é, Paulo, é na Dantas Transportes, né? Faz parte do transporte especial em Manaus. A Dantas Transporte faz nesse momento um protesto, uma paralisação de 100% de seus trabalhadores. Essa empresa, Paulo, fica lá no bairro Lírio do Vale. A empresa Dantas Transporte transporta aproximadamente 5.000 alunos por dia da rede estadual, municipal e da rede, Paulo, da zona rural, né? E faz o transporte daquelas crianças que são aí da estrada, da 174, da M010,
Puraquequara também, né? E são aproximadamente 5.000 alunos que leva todos os dias a empresa Dantas Transportes, além do SOS Vida, que são aquelas ambulâncias, Paulo, que levam os pacientes renais para fazer hemodiálise, né? Diariamente. Essas ambulâncias também são da Dantas Transporte, que não devem circular no dia de hoje, além de guinchos, plataformas que são usados nas blitz aí da cidade. Pois é, Pellegrini, é um prejuízo enorme. E há alguma perspectiva de resolver o problema, esse impasse? Pois é, Paulo, conversava ainda há pouco com o Gabriel Enoque, que é o vice-presidente do Sindicato do Transporte Especial. Paulo, eles querem uma resposta por parte da direção da empresa. A empresa está com o pagamento atrasado e as informações, segundo os trabalhadores passaram para o sindicato, é de que eles não têm previsão para fazer o pagamento. Com isso, os trabalhadores resolveram fazer esse protesto com apoio do sindicato. Pellegrini, moradores lá da Cidade Nova, mais precisamente na Noel Núteus, estão reclamando. Vários postes ali estão com as luminárias apagadas. Agora a conta bem tranquilo para os moradores. A entrada do núcleo 22 até a subida da rótula do núcleo 23, que chamam de bola. E ali as luzes estão todas apagadas. São 6 ou 7 postes com luzes apagadas. Alberto Pellegrini, e a bandidagem que já ataca no claro, imagina no escuro. Pois é, Paulo, esse quarteirão é o quarteirão onde fica o Instituto Médico Legal, né? São luminárias que foram colocadas, inclusive luminárias de LED, luminárias novas, mas que algumas deixaram de funcionar, Paulo. Existe um número que as pessoas podem fazer esse contato. Eu vou fazer eu mesmo esse contato, passar também para o pessoal lá dos moradores da área, a fim de que possa, né, a empresa possa repor essas lâmpadas, esses pontos de luz o mais rápido possível. Alberto Pellegrini, lamentavelmente uma criança de 1 ano de idade foi estuprada pela própria mãe. A mãe da criança de 1 ano e 1 mês, que morreu ontem à tarde, vítima de estupro, durante conversa com uma psicóloga indicada pela polícia, ela disse que ouvia vozes, Alberto Pellegrini, que mandavam violentar a própria filha. Imagine só. Pois é, Paulo, foi um caso realmente deprimente. Quem assistiu a cena jamais vai esquecer. A garota entrou em um estabelecimento comercial, um complexo de lojas que fica na zona leste da cidade, e lá a filha estava passando mal, tendo convulsões, e chamaram o SAMU, e a criança morreu ali mesmo quando estava recebendo ajuda por parte dos profissionais do SAMU. Foi uma cena lamentável, realmente muito triste. Você tem uma ideia, Paulo, a criança tinha marcas de maus tratos visíveis, né? E tinha também, Paulo, estava com pneumonia, estava com problemas respiratórios, a criança estava, Paulo, realmente no estado lamentável, e logo depois que foram fazer a necrópsia, já foi percebido logo de cara que essa criança passava por sérios atos de violência sexual. Pois é, praticado pela própria mãe. Ela disse que ouvia vozes. Daqui a pouco vamos contar essa história em Totum. Você lembra, Paulo, que mais ou menos outubro, foi novembro do ano passado, nós tivemos um caso, né, semelhante, né, quando uma mãe esquartejou uma criança, nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, colocou dentro de um saco e depois fugiu. E depois disso também que estava ouvindo vozes. Tivemos várias mortes nas últimas horas em Manaus, muito trabalho para o pessoal do Instituto Médico Legal, não é, Pellegrini? Paulo, muita remoção. Ontem nós tivemos uma noite realmente muito violenta na cidade, uma noite onde nós tivemos aí vários crimes espalhados pela cidade, 2 deles aí na área central, Paulo. Uma pessoa morreu no bairro de Aparecida, a outra morreu aí nas proximidades da Praça da Saudade. Então essa área central e zona oeste da cidade dominaram os registros da violência na noite passada. Você imagina, o pessoal, todo mundo em um bar ali na Praça da Saudade, e de repente aparece um carro, um táxi, e de dentro um homem começa a atirar, um pistoleiro começa a atirar. Ele queria atirar em alguém, ele poderia ter matado várias pessoas, inclusive, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, camarada, dizem que bom de tiro, né? Ele acertou lá o alvo que ele queria, mas poderia sim ter ocasionado, inclusive, uma tragédia, já que dezenas e dezenas de pessoas se entregavam ao desfrute, estavam bebendo lá naquela área de bar que fica ali na Praça da Saudade,
e infelizmente aconteceu aí essa morte a noite passada. É condenável esse negócio de ficar em bar até de madrugada, né, Pelegrini? Agora, pois é, né, Paulo? Uma área central daquela, sítio histórico, Praça da Saudade, um lugar nobre, tem aqueles bares ali que funcionam durante a noite e madrugada, todo mundo sabe que a droga rola solto, sempre tem confusão e ninguém toma uma providência para retirar aqueles bares dali que no mínimo estão colocados em lugares que não tem nada a ver com bar, aquela área, não? Sem contar que em finais de semana as mesas e cadeiras ficam no meio da rua, né, Pelegrini? Isso, tomam toda a rua, Paulo, não passa nada, né? Colocam ali no meio da rua, alguma providência precisa ser tomada para que, dê mais tranquilidade à população e que outras mortes não aconteçam ali na Praça da Saudade. O Pelegrini vai contar tudo em detalhes daqui a pouco, mas vamos comentar aqui rapidamente, Pelegrini, esse homem que teve o corpo encontrado com sinais de tortura na colônia Terra Nova, Pelegrini? Pois é, Paulo, ele estava sem os dedos, arrancaram os dedos da mão dele. O corpo foi encontrado, não foi identificado ainda, inclusive, Paulo Guerra, está em uma das gavetas geladas do Instituto Médico Legal, o corpo com muitos sinais de tortura, Paulo, por todo o corpo e, repito, com os dedos cortados. Alberto Pelegrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu. Pelegrini, como é que está o tempo aí onde você está? Nublado, Paulo, nós estamos nesse momento chegando aqui na área do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo, onde inclusive uma pessoa que estava internada por agressão física morreu agora há pouco, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes e o tempo é nublado. Vamos trazer também, Paulo, a informação de que uma pessoa morreu agora há pouco também, vítima de atropelamento. O acidente não foi agora, mas morreu posteriormente, um rapaz de 22 anos que morreu atropelado no bairro Zumbi dos Palmares, completando aí as informações de uma noite madrugada muito violenta e sangrenta na cidade. Daqui a pouco os detalhes, Paulo Guerra. Muito sangue rolou durante a noite e madrugada em Manaus, muita violência. A inauguração da Feira do Pescado no município de Maranhão será no próximo sábado, a partir das 11 horas. Tanto a criação do projeto quanto a intermediação para a liberação do recurso de R$700 mil provenientes do governo federal foram viabilizados pelo governo do estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, a CIAMA. Além de beneficiar os mais de 17 mil habitantes do município, a Feira do Pescado também vai beneficiar as regiões localizadas no Triângulo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que compreende o Arini, Ponte Boa e Maranhão, que tem a maior produção de pescado do estado. O Amazonas registrou um aumento de 4,84% na chegada de turistas no primeiro bimestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Conforme dados preliminares da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Amazonas Tour, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, o estado recebeu 122.348 visitantes, o que representa 5.647 turistas a mais que em 2018. Após uma espera de 7 anos, os servidores da Amazonprev obtiveram ontem a garantia do governador Wilson Lima do encaminhamento à Assembleia Legislativa do plano de cargos, carreiras e remunerações do quadro atual da fundação. O anúncio foi feito na sede da instituição durante encontro do governador com os servidores e o presidente da Amazonprev, André Luiz Ogaíbe. O Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administrativa contra o atual prefeito de Borba, Simão Peixoto Lima, por descumprir a lei que determina que no mínimo 30% dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, o FNEDE, para a merenda escolar deveriam ser destinados à aquisição de alimentos da agricultura familiar. A indicação de percentual mínimo de compra de alimentos na agricultura familiar está prevista na Lei número 11.947/09. Na ação, o Ministério Público Federal pede a condenação do prefeito de Borba nas sanções previstas na lei por prática de ato de improbidade administrativa. Caso condenado, Simão Peixoto Lima pode perder a função pública e ter os direitos políticos suspensos de 8 a 10 anos, além do pagamento de multa. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu que os índios Vaimiri e Troaris sejam previamente consultados e ouvidos sobre o linhão de Tucuruí passar por suas terras entre os 700 quilômetros entre Manaus e Boa Vista. Ela teve encontro com lideranças indígenas da etnia para tratar do projeto de transmissão de energia elétrica entre os estados do Amazonas e de Roraima. As duas capitais são interligadas pela BR-174, passando pela reserva indígena. O encontro foi promovido pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal.
Temos informações de Urucará, Valdino Castro. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Saúde, na abertura nesta quinta-feira da campanha de vacinação contra a influenza 2019 em Urucará. De acordo com o secretário de Saúde do município, Otávio Braga, a estimativa é de 4.710 pessoas a serem imunizadas. O público-alvo são as crianças de 6 meses a menor de 6 anos, grávidas, mulheres no pós-parto há 35 dias, trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, idosos, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, funcionários do sistema profissional e pessoas privadas de liberdade. A população poderá procurar os pontos de vacinação que funcionarão em 3 unidades básicas de saúde, Dr. João, Mundinha Mendonça e Torres. É importante lembrar, quem for receber esta vacina, leve comigo o cartão de vacinação. Vamos combater o vírus H1N1 em Urucará. Vacinar é proteger. Valdino Castro de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Temos informações agora direto de Manacapuru. José Alberto Zeg, o que é que está acontecendo aí? Muito bem, Paulo Guerra. Novidade, mas muito boa. Começou o serviço de tapa-buraco na M352, mais conhecida como Estrada de Novo Airão. A estrada, que já apresentava alguns buracos em toda a sua extensão, está recebendo a atenção do governo do estado através da CEINFRA para amenizar esse problema que já é recorrente em nossas vias de acesso a outros municípios. Os trabalhos de recuperação da estrada já se aproximam do quilômetro 35, com a reparação de depressão secundária no revestimento, de modo a evitar danos no pavimento e se obter uma superfície no rolamento segura do sistema rodoviário. Além de esquadrejamentos dos buracos com a reposição asfáltica, a CDC Terra Plana, empresa responsável pela manutenção da estrada, realiza também limpezas nas laterais com a retirada do mato que avança sobre a estrada. Enquanto isso, a M070, que liga a capital Manaus a outros municípios, ficou a precariedade e o surgimento de muitos buracos. Motoristas, moradores e comerciantes que residem na estrada reclamam não só dos buracos, mas também da lama causada pelas chuvas que caem quase todos os dias em nosso estado. Trechos como as mediações do Balneário Miniti até a entrada da estrada de Novo Airão, a qual citamos agora há pouco, está horrível e quase intransitável. Muitos motoristas tentam desvios pelas laterais, onde já houve a terraplanagem para a duplicação da estrada, mas os moradores estão colocando pedras, paus e outros objetos para evitar a passagem de veículos. Final de semana se aproximando e muita gente que tem vontade de fugir do trânsito da capital evitam a Princesinha do Solimões devido à precariedade da estrada, o que também causa alguns prejuízos ao município. Bem, Paulo, quem ouve o Jornal da Manhã também é David Paulo, lá em Foz do Iguaçu, na Rádio Cidade 101 FM Foz do Iguaçu. Um abraço aí ao nosso amigo David Paulo, que todos os dias ouve o Jornal da Manhã. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h10, diante do risco do rompimento de benefícios, principalmente de pensionistas, representado em 85% por mulheres e trabalhadores rurais, o deputado estadual Serafim Corrêa vai realizar no dia 1º de abril uma audiência pública para debater a reforma da Previdência Social. A audiência pública será às 9h no auditório Cônego Azevedo da Assembleia Legislativa. O discurso de que todas as coisas ruins que atrapalham o desenvolvimento do Estado são uma herança deixada pelos governos anteriores não deve servir mais como justificativa para o atual governo. A opinião é do deputado estadual Wilker Barreto, do PHS, que lembrou que o papel do parlamentar, além de legislar, é fiscalizar as ações do executivo. O parlamentar pediu ações de austeridade. O deputado Álvaro Campeiro, do PP, cobrou a instalação da comissão parlamentar de inquérito que pretende investigar um possível cartel de postos de combustíveis. O parlamentar informou que todas as assinaturas necessárias para a instalação já foram obtidas e agora o próximo passo é solicitar ao presidente Josué Neto, do PSD, que o processo seja iniciado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, do PSD, informou que o governo do estado iniciará a execução das emendas parlamentares impositivas no mês de maio. O presidente ressaltou que serão priorizadas as emendas direcionadas à área da saúde. A declaração de Josué Neto foi feita durante o encontro de deputados estaduais com prefeitos do interior,
organizado pela Associação Amazonense de Municípios e realizado no auditório da Escola do Legislativo, senador José Lindoso. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, aprovou nesta quarta-feira a venda da Amazonas Distribuidora de Energia para o consórcio Oliveira Energia Atem. A Amazonas Energia era uma das distribuidoras da Eletrobras e foi privatizada no ano passado. O consórcio Oliveira Energia foi o único a apresentar a proposta pela distribuidora. O consórcio também venceu a disputa pela distribuidora que atende ao estado de Roraima. 6:12. A Prefeitura de Manaus iniciou nesta quarta-feira a campanha de vacinação contra a influenza em 183 unidades de saúde da capital, além de outros 4 locais estratégicos. A abertura oficial foi realizada pelo prefeito Arthur Vigílio Neto no Parque Municipal do Idoso, com a presença do secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, e dos secretários de Saúde do Estado, o vice-governador Carlos Almeida Filho, e do município, Marcelo Magaldi. O prefeito reforçou a meta da capital em atingir 90% de seu público-alvo, que é de 455.083 pessoas em 15 dias. Eu exijo o reforço de todas as secretarias da prefeitura, que se mobilizem. Eu não vou fazer essa guerra sozinho, não. Vou fazer essa guerra com todo mundo, porque eu quero cumprir com o que prometi, que é 15 dias para nós vacinarmos 455.083 pessoas e atingirmos a meta acima dos 90% estabelecidos como meta do Ministério da Saúde. É preciso garra. Eu estou em guerra contra o H1N1. Após a abertura, o prefeito visitou a Policlínica Castelo Branco, no bairro do Parque 10 de Novembro, também na zona Centro-Sul, onde presenciou a grande procura pela vacina e determinou que novos postos de imunização sejam abertos para atender a alta demanda. O secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, destacou que mesmo fora do grupo preconizado para receber as doses de vacina, toda a população pode colaborar com as medidas de prevenção. E o que o município necessitar da nossa parte, nós estaremos juntos aqui. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir atingir, e para isso os ajustes são feitos. O prefeito está fazendo, e eu gosto muito do estilo do prefeito, porque ele está constatando e está tomando providências. Então é assim mesmo, a gente faz um planejamento e vai ajustando ao longo do tempo. Eu acho que a gente vai conseguir fazer. Municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, nesta quinta-feira, já haverá reforço no efetivo de atendimento à população e novos postos estarão abertos para imunização a partir do sábado, dia 23. Explicou que no fim de semana os locais de vacinação serão ampliados de 30 para mais de 40 pontos em todas as zonas da cidade. A campanha de vacinação contra a influenza, a gripe, começou nesta quarta-feira em Manaus e mais 33 municípios do interior do estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde no último fim de semana já foram entregues pela Coordenação Estadual do Programa Nacional de Imunização a 59 municípios. Tolantins e Benjamin Constant recebem nesta quinta-feira, completando a entrega. Foi divulgado nesta quarta-feira o resultado de licitação para a construção de 2 passagens subterrâneas no encontro entre a Rua João Valério e Constantino Neri, assim como também na Rua Pará com a própria Constantino Neri. As 2 obras devem ser executadas no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul de Manaus. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial do município. O consórcio Manaus, constituído pelas empresas J. Nasser Engenharia Limitada e a construtora Soma Limitada, foi o vencedor do certame. O grupo será o responsável pela elaboração do projeto básico executivo e a construção das trincheiras. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura CEMINF, a obra está estimada em R$64.382.984,90. Após o início dos serviços, a previsão é que as passagens sejam concluídas em 15 meses. O órgão informou que aguarda o fim das desapropriações na área para começar os serviços. Para as 2 obras na avenida, o Diário Oficial cita 3 imóveis para desapropriação a fim de utilidade pública. O primeiro fica na Avenida São Jorge, bairro São Geraldo, e possui 327 metros quadrados. O segundo está localizado na Avenida Constantino Neri e Rua João Valério, com área de 360 metros quadrados, e o terceiro na Rua Arthur Bernardes, bairro São Geraldo, com área de 534 metros quadrados. Os expropriados deverão se apresentar na Procuradoria-Geral do município no prazo de 10 dias com a documentação necessária. Polícia. Uma menina de 1 ano e 1 mês morreu na manhã de ontem em um posto do Ministério Público do Estado em um shopping na zona leste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, a mãe da criança chegou ao local com a filha, afirmando que a menor havia sido estuprada.
Segundo a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança, Joyce Coelho, a mãe levou para o posto do Ministério Público pedindo ajuda aos servidores. E a criança foi tentado reanimá-la e ela morreu, não resistindo logo depois. De acordo com a informação, a criança tinha síndrome de Down, além de cardiopatia, e estava em um quadro de pneumonia. A mãe da criança disse durante conversa com uma psicóloga indicada pela Polícia Civil que ouvia vozes que a mandavam violentar a própria filha. A informação foi confirmada pela delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo a delegada, a mãe de 41 anos não conseguia passar informações concretas sobre o caso por sofrer de esquizofrenia e está há meses sem tomar a medicação necessária. Isso dificultou em um primeiro momento a apuração do caso e necessitou da ajuda de uma psicóloga para conversar com a mãe. Durante a conversa com a profissional, a mãe relatou que ouvia vozes que a mandavam praticar tal ato com a própria filha. A psicóloga relatou isso ainda de maneira informal, mas a informação estará no relatório que ela deve entregar para compor o inquérito policial, explicou a delegada. Ainda conforme a delegada, a mãe está sendo tratada como a principal suspeita de cometer esse crime. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, uma noite, madrugada sangrenta, violenta na cidade. Então vamos aos fatos. Pronto socorro, 28 de agosto. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, ou seja, levou tiros pelo corpo. Um outro homem deu entrada vítima de acidente de trânsito. Falando em acidente de trânsito, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, se faz necessário uma ambulância do SAMU lá na Pedro Teixeira. Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixam 2 pessoas feridas. Um casal está estendido no asfalto nesse momento. Feridos, eles estavam na moto, estão bem feridos nesse momento na Pedro Teixeira devido a esse acidente envolvendo um carro e uma moto na Pedro Teixeira. Pronto socorro, João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de tiro, levou bala, levou o bombom da morte e está gravemente ferido no Gigante da Zona Leste. Os profissionais da vida do João Lúcio estão fazendo de tudo para salvar a vida daquele homem e de todos que estão internados naquela unidade de saúde. Pronto socorro, Platão Araújo, também localizado na zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 4 pessoas vítimas de agressão física, uma pessoa vítima de arma de fogo, mais um ferido a bala. A noite passada deu entrada também no Platão Araújo, bem como 2 feridos a faca. Assim foi o plantão lá no pronto-socorro Platão Araújo, onde também os profissionais da vida se doam todos os dias para salvar a vida de quem chega ferido, de quem chega precisando de atendimento médico lá no Platão Araújo. De polícia, uma mulher de 24 anos foi presa no dia de ontem em Paulo Guerra, no aeroporto Eduardo Gomes. Ela tentava embarcar em um voo comercial para o aeroporto de Guarulhos, que fica lá em São Paulo. A notícia foi dada ontem pela Polícia Federal, foi repassada segundo a Polícia Federal. Os policiais, após suspeitarem do conteúdo da bagagem da mulher, fizeram a revista e encontraram droga. A mulher, que é natural lá de São Luís do Maranhão, ela é maranhense, ela estava com 3 quilos de maconha. Ela disse que não é a primeira vez que ela transporta droga para outros estados. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Sargento César Torres e todos os profissionais da 26ª SICOM realizando grande trabalho, apreendendo aí traficantes, tirando bandidos de circulação. Assim foi a noite passada, quando eles prenderam aí vários bandidos. E ontem, Paulo Guerra, houve um acidente de trânsito lá no Conjunto Canaranas, envolvendo viatura da Polícia Militar. Os policiais ficaram presos às ferragens, ficaram feridos, mas já não correm risco de morte. Um policial, um guerreiro da Polícia Militar, acabou quebrando a perna, ele ficou preso nas ferragens depois desse violento acidente. Agora você imagina, Paulo, lá na hora,
os policiais presos nas ferragens, todo mundo tentando salvar, todo mundo tentando ajudar, e apareceu um camarada lá de bermuda amarela, usando uma camisa preta, e roubou o celular do policial que estava caindo no chão. Só que a polícia investigou, o celular do policial tinha GPS e rapidamente chegaram o bandido que foi flagranteado. Isso acontece muito em Manaus, Paulo. Sempre que alguém é acidentado de moto, ou é atropelado, ou sofre até mesmo atentado, tem seus pertences levados por outros bandidos que se aproveitam da situação para roubar principalmente o celular. E esse espírito de porco que roubou ontem o policial, o policial que estava desmaiado, estava jogado na viatura que foi acidentado, ele foi lá e roubou o celular. Rapaz, ele foi preso, Paulo, mas estava intacto. Esse daí merecia levar uma pisa, mas foi preso e está atrás das grades e vai aguardar audiência de custódia. Então vamos lá, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Noite, madrugada sangrenta. Fazia tempo que o vento da desgraça não soprava na cidade, mas a noite de ontem o vento da desgraça varreu a área central e a zona oeste da cidade, passando fraco pela zona leste, mas passou também. Então vamos aos registros. Bairro Tancredo Neves, Rua Francisco José, um homem até o presente momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu, repito, lá no bairro Tancredo Neves. Conforme a difusora já informou em várias ocasiões, desde o dia de ontem e complementado agora com riqueza de detalhes pelo Paulo Guerra, o fato de uma criança de 1 ano e alguns meses ter sido morta e, morreu ontem em um shopping da cidade, na Zona Leste, quando a mãe estava com a filha no colo. Ela disse que a criança estava passando mal, mas logo depois foi constatado que a criança já vinha sendo estuprada por muito tempo. A mãe está aí no centro de reabilitação psicológica, dizendo que tem esquizofrenia, dizendo que ouviu vozes. É muito fácil agora dizer que matou e é doido. Ah, pastor, é porque não sei o quê. Essa daí merece ir logo para trás das grades. Essa mãe, é mãe, um pedacinho do céu, essa daqui é mãe, um pedaço do capeta. Ela maltratava e matou a própria filha. Tomara que apodreça na cadeia. Ai, Pelegrino, não fala assim ao ser humano. Então leva para sua casa. Tio! Morte na Praça da Saudade! Ele morreu na praça, pensando nela. Morreu na bala, morreu na praça. Um homem até o presente momento não identificado morreu na bala, morreu a tiros. Um atirador, camarada bom de tiro, ele atirou de dentro do carro e acertou a vítima. Segundo as primeiras informações, vários tiros foram disparados e todos pegaram a vítima. Muita gente saiu correndo, outros se aproveitaram para não pagar a conta. Estava sendo servido litrão, a cerveja de pobre, o som alto e muita gente correndo depois da bala comer, lá na Praça da Saudade. Tão bonito ali a praça, centro da cidade, e aqueles inferninhos funcionando sem nenhuma providência a ser tomada. Avenida Brasil! Um homem de 25 anos de idade foi morto com 1, 2, 3, 6, 10, 12 balaços pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que o homem que atirou fugiu e até o presente momento não foi identificado. A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal e o corpo já foi liberado para o sepultamento.
Bairro Colônia Terra Nova, área que você conhece muito bem, Paulo Guerra. Aconteceu um crime, um corpo foi encontrado com sinais de tortura. Os dedos, para você ter uma ideia, ouvinte da difusora, os dedos da vítima já haviam sido cortados. A vítima estava cotó, das duas mãos, estava só a palma da mão, só a palmatória. Os dedos foram cortados e a vítima foi morta e torturada e ainda não foi identificada. Flanelinha morto! Um flanelinha foi morto no bairro do Coroado. Ele recebeu 1, 2, 3, 10 balaços pelo corpo. O crime aconteceu à tarde de ontem na rua Coronel Salgado, no bairro do Coroado. E mais vítima de bala, e mais vítima de tiro. A cidade de Manaus tomou banho de sangue a noite passada. 1, 2, 3, 10 balaços de fuzil pelo corpo. Um homem foi assassinado no bairro de Aparecida. Foi lá no bairro de Aparecida que um homem foi assassinado com 10 balaços espalhados pelo corpo. Quem disse, a morte é só no Jorge Teixeira, morte é só na Zona Leste, na Compensa, o bairro de Aparecida tá igualzinho. O São José, o Jorge Teixeira perderam na violência ontem para o bairro de Aparecida. O perigosíssimo bairro de Aparecida, o bairro da morte de fuzil, foi palco de mais um crime a noite passada. Não é fácil andar pelas ruas do bairro de Aparecida. É mais seguro andar na Zona Leste. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a agressão física desde o último dia 17, melhor dizendo, desde o último dia 17 deste mês, que um homem que sofreu agressão física travava um verdadeiro duelo contra a morte. Ele foi agredido a murros, chutes, socos, pontapés e algumas pauladas. Paulo Guerra, desde então, ele estava internado no pronto-socorro Platão Araújo, e a noite passada ele não resistiu aos ferimentos e morreu por agressão física. Ele travava um verdadeiro duelo contra a morte. Vítima de acidente de trânsito, atropelamento. Um jovem de 22 anos de idade perdeu a vida. Ele conheceu a morte após ser atropelado por um carro em altíssima velocidade, que atropelou um homem e matou lá no bairro Zumbi dos Palmares. Alameda Cosme Ferreira, ali na frente do bairro Zumbi dos Palmares, tem sido palco de vários acidentes. Há mais ou menos um mês e pouco atrás, um irresponsável no volante em alta velocidade matou uma senhora atropelada e depois foi embora no carro para casa. Ele é morador ali da área do bairro Gilberto Mestrinho, e essa senhora perdeu a vida nesse violento acidente de trânsito e o irresponsável fugiu do local. E ontem à noite, mais um atropelamento no bairro Zumbi dos Palmares, nas proximidades da Alameda Cosme Ferreira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 68 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, mais uma vez, confirmando a informação que trouxemos logo no começo dessa edição, Paulo Guerra, dizendo que a empresa de transporte especial Dantas Transportes está fazendo um protesto, está paralisada nesse momento. A empresa Dantas Transportes transporta aproximadamente 5.000 crianças, estudantes da área rural, da zona rural da cidade. Também são viaturas, ambulâncias do SOS Vida, que transportam o pessoal da hemodiálise, e também, Paulo Guerra, guinchos, plataformas usados nas blitz de Manaus são fornecidos
pela Danta Transportes. Todos esses veículos, nesse momento, não estão em operação. A reivindicação dos trabalhadores é devido à falta de pagamento para os funcionários, segundo informa o Gabriel Enoque, que é vice-presidente do Sindicato do Transporte Especial. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. O dólar recuou nesta quarta-feira após o Federal Reserve, o Banco Central Americano, manter as taxas de juros inalteradas e indicar que não devem ocorrer novos aumentos neste ano. A moeda norte-americana recuou 0,66% a R$3,7641. O Ibovespa caiu 1,55% aos 98.041 pontos. Pela oitava vez seguida, o Banco Central não alterou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, Copom, manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano na primeira reunião do órgão sob o comando do novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Com a decisão de ontem, a Selic continua no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central em 1986. A amortização de empréstimos contraídos em 2014 pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica junto a 8 bancos possibilitará um impacto de redução média de 3,7% nas tarifas de energia que serão pagas em 2019 pelo consumidor brasileiro e em 1,2% em 2020. Esses empréstimos foram feitos visando compensar as concessionárias de energia pelos prejuízos causados pela crise hídrica no setor. Um apostador de Salvador acertou sozinho as dezenas da Mega Sena no concurso 2135. Ele vai receber R$32.689.000. Acertou as dezenas 09, 23, 28, 40, 48 e 59. A quina saiu para 50 apostas, cada uma leva R$58.359. A quadra paga para 4.546 apostadores R$916,96. Ainda falando sobre esportes, no Campeonato Amazonense ontem à noite, o Penharol derrotou o Farte por 2-0, o Nacional perdeu para o Manaus por 2-1 e o Sul América perdeu para o Princesa 1-0. A alta comissária da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet, disse ontem estar preocupada com o encolhimento do espaço democrático na Venezuela. Segundo ela, também está apreensiva com os relatos de excessos cometidos por forças de segurança no país. Bachelet alertou para a violência indiscriminada e o agravamento da crise que atinge todos os setores do país, afetando sobretudo crianças e mulheres grávidas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o grupo Estado Islâmico será apagado do mapa em questão de horas, enquanto exibia imagens sobre a redução da presença dos extremistas no Iraque e na Síria. Trump afirmou que as forças americanas provocaram baixas significativas no campo de batalha no mês passado. Em várias ocasiões anteriores, o presidente havia indicado o iminente desaparecimento do grupo. O Conselho Europeu se reúne nesta quinta-feira para discutir se concede ao Reino Unido um adiamento do Brexit, permitindo que o país deixe o bloco no dia 30 de junho em vez de 29 de março. A primeira-ministra britânica Theresa May irá a Bruxelas para participar do encontro. Para que a nova data seja aprovada, é preciso que todos os 27 integrantes da União Europeia concordem. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta quinta-feira a proibição da venda de armas semiautomáticas de estilo militar e de fuzis de assalto no país. A premier já havia adiantado que apresentaria uma legislação mais dura após o atentado cometido na semana passada contra 2 mesquitas em Christchurch, quando 50 pessoas morreram. Além disso, o governo neozelandês vai proibir equipamentos que permitam a conversão de outros tipos de armamentos e armas semiautomáticas militares. De acordo com a primeira-ministra, a lei deve entrar em vigor em 11 de abril. O governo também espera instituir um esquema de devolução das armas do tipo já compradas. Uma porta-voz da OTAN não quis comentar as declarações de Trump, mas fontes da organização ouvidas pela agência de notícias alemã DPA ressaltaram que a aliança já estabeleceu parcerias com uma série de países mundo afora, como Colômbia, Japão, Austrália e Afeganistão. Segundo as fontes, a aliança estaria disposta a cooperar mais estreitamente com o Brasil se o país tiver interesse. No entanto, a possibilidade de alterar o Tratado do Atlântico Norte para que o Brasil possa se tornar membro da organização foi classificada de improvável, já que para tanto seria necessária uma decisão unânime de todos os aliados. A Polícia Federal
Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu filho Luiz Cláudio por supostos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A investigação, que é abastecida pela delação da Odebrecht, mira pagamentos à empresa de marketing esportivo Touchdown, de propriedade de Luiz Cláudio. Segundo a Polícia Federal, a empresa teria recebido 10 milhões de reais em alguns anos, apesar de seu capital social ser de R$1.000. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou ontem que o governo do Brasil não trabalha com a possibilidade de emprego das Forças Armadas na Venezuela. A hipótese de intervenção militar no país vizinho foi descartada anteriormente pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros. Mas é improvável que o Brasil também não venha participar. Os Estados Unidos estão quase com um pé na Venezuela. Ao entregar a reforma previdenciária dos militares e a reestruturação da carreira das Forças Armadas na Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro fez um breve discurso. E pediu aos parlamentares celeridade na tramitação das reformas da Previdência dos militares e do Sistema Geral. A economia líquida com as mudanças nas carreiras para os militares corresponderá a 10,45 bilhões nos próximos 10 anos, segundo o Ministério da Economia e da Defesa. Em 20 anos, informaram os dois ministérios, a economia com as novas regras para os militares saltará de 10,45 para 33,65 bilhões. O efetivo das Forças Armadas será reduzido em 10% nos próximos 10 anos. Bolsonaro viaja hoje ao completar 64 anos ao Chile para participar de um encontro de cúpula com outros chefes de estados sul-americanos para discutir a criação de um novo fórum de desenvolvimento chamado previamente de PROSUR. O organismo idealizado pelo presidente chileno Sebastián Piñera substituiria a União das Nações Sul-Americanas Unasul, criada em 2008 em um momento em que o continente era comandado majoritariamente por presidentes ligados à esquerda. Além de Bolsonaro e Piñera, outros 5 presidentes sul-americanos confirmaram presença: Maurício Macri, da Argentina, Mário Abdo Benítez, do Paraguai, Martín Vizcarra, do Peru, Iván Duque Marques, da Colômbia e Lenín Moreno, do Equador. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Reforma da Previdência dos militares terá economia de 10,45 bilhões em 10 anos. Folha de São Paulo. Irritado com crítica de Bolsonaro, Maia ironiza interferência no Legislativo. O Estado de São Paulo. Lula e filho são indiciados em investigação sobre pagamentos para empresa de marketing esportivo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Maia acusa Moro de copiar projeto anticrime de Alexandre de Moraes. Valor econômico. Copom mantém juros em 6,5% na primeira reunião comandada por Campos. Estado de Minas. Corpo de sobrevivente de Mariana identificado entre as vítimas de Brumadinho. Jornal do Comércio no Recife. Novos militares e PMs vão poder receber benefício integral na reserva. Diário do Nordeste em Fortaleza. Cajuru diz que Gilmar Mendes vende sentenças e ministro pede providências ao STF. Porto Alegre, 0 hora. A operação de combate à violência contra a mulher prende 50 pessoas na região metropolitana de Porto Alegre. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Bancada busca fortalecer garantias para a Zona Franca de Manaus. Em tempo. População responde ao chamado para vacinação. A crítica. Novo aumento, preço será discutido na Justiça. Isso relacionado aos combustíveis. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio, Jean Santos e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.